Moleque, inacreditável. Fala pessoal, eu sou o Gomes e finalmente vamos falar da temporada de Oliver Rowland. Sei que fala, eu acho que sim. Até o título em Berlim no último domingo. Nesse vídeo contaremos os resultados do quali e também na corrida. E também alguns caos. E esse vídeo, após a transição, vai tá diferente. Pois é, saindo, eu tô gravando no sábado. Segunda tarde. Luz do sol, luz natural aqui. E após a intro, eu gravei durante a noite. E só para deixar claro, o relembrando que estava agendado para esse sábado foi adiado e vai ser só na segunda-feira. Lá no encerramento, eu explico o porquê. Mas é isso, deixa o like e posteriormente para o vídeo. Meu Deus do céu, cara, depois de 4 dias. A primeira etapa no ano passado foi em São Paulo. E no quali ele passou a fase de grupos. E por isso foi aos duelos. Ele passou das quartas. E na semi passou por apenas 1 milésimo. Já na final, o Verlaine foi o melhor. E por isso cravou a pole. Então o Rowland largaria de segundo. Já a corrida foi loucura. Teve bandeira vermelha, capotada do Verlaine. E após tudo isso, o Elvis foi o melhor. E por isso venceu em São Paulo. Já o Rowland não pontuou, pois foi o 14º. A etapa seguinte, já nesse ano, foi no México. No quali mexicano, o Rowland passou de fase e de novo chegou aos duelos. Ele passou das quartas, mas agora ficou nas semis, isso por apenas 1 décimo. Então no grid ele largaria de quarto. E essa corrida não foi maluca como São Paulo, mas no final o Rowland usou bem o modo ataque e por isso ele foi lá e venceu a prova. Já a etapa seguinte seria na Arábia. No primeiro quali em Jeddah, o Rowland foi o primeiro na fase de grupos, então ele ia para as quartas. Já nas semis, ele é de novo contra o Verlaine e perdeu de novo, e por isso ele largaria de terceiro. A corrida no início foi um caos, e nessa prova tivemos um novo pit push, quando o carro para no box e coloca no carregador, e isso dá mais energia pro carro. Mas no final da corrida foi um caos. O Rowland segurou meio mundo, mas no finalzinho o Gunther ultrapassou ele e por isso venceu a corrida. Já o Oliver tentou, mas ficou em segundo. E no campeonato o Rowland assumia a pole. E a etapa seguinte já seria no dia seguinte. No qual, novamente na Arábia, o Oliver passou dos grupos e chegou aos duelos. Passou das quartas, passou das semis e chegou à final. E lá ele perdeu de novo. Então de novo ele largaria em segundo. Nessa prova não tivemos o pit boost, mas no final o Barnett segurou todo mundo. Então Rowland aproveitou e por isso venceu a corrida. E o inacreditável é que o top 4 inteiro foi só de ingleses. E já no campeonato, o Oliver tinha vantagem de incríveis 17 pontos. Mas agora vamos para a América. No primeiro quali em Miami, o Rowland errou. Então, pela primeira vez, o Oliver estava de fora dos duelos. E por isso ele largaria de 16º. Mas a corrida foi maluca. Maluca de um nível altíssimo. Teve caos e até encavalamento. E o final foi um caos. Na linha de chegada, o Nato ultrapassou o Verlaine. Mas depois o Nato e outros pilotos foram punidos. Isso por causa do modo ataque ainda ter restado. E por isso, o de graça de Lola e Yamaha foi ao pódio. Já o Rowland terminou em 10º. E mesmo assim no campeonato, o Oliver ainda liderava. A etapa seguinte seria no Principado de Mônaco. No quali em Mônaco, o Rowland foi primeiro em seu grupo. Mas já nas quartas, ele foi de novo contra o Verlaine. Mas agora, finalmente, ele ganhou dele. Então foi às semis e passou. Então foi a final. Mas lá, ele errou na primeira curva. Então ele perdeu de novo. E por isso, novamente, ele largaria de segundo. E a Fórmula E em Mônaco é um show, pois teve uma briga boa na liderança. E após os pits boost, a sacanagem rolou solta, com De Vries, Dennis e Rowland na liderança. Mas no final, o Oliver foi o melhor e venceu a corrida. Já no campeonato, ele tinha vantagem de incríveis 39 pontos. A etapa seguinte já seria no dia seguinte.
no qual, novamente, em Mônaco, tivemos a chuva, e o Roland passou dos grupos, e depois no grupo B, o Hart perdeu o carro, e deu a maior pancada no muro. Mas depois, nos duelos, o Oliver passou das quartas. E nas semis, o De Vries errou na curva 1. Então Roland ia para a final. Mas ela não aconteceu, pois em final entre as DS não aconteceu, pois nenhum dos dois conseguiram fazer voltas. Então o Oliver largaria da pole, com o De Vries em segundo. E a corrida na pista molhada foi maluca, mais maluca que Miami, pois durante a prova o Roland passou o Verne, mas De Vries saiu de quarto e assumiu a ponta. Mas o Roland saiu melhor e assumia a liderança. Depois a corrida seguia e lá o Boemi venceu a prova. Já o Roland foi o segundo. E no campeonato de pilotos a diferença só aumentava. A etapa seguinte seria no Japão. O qual japonês não aconteceu por causa de uma chuvarada imensa, mas vimos ali da filha do Roland. Então no grid, como ele era o líder, ele largaria da pole. Já a corrida, também na chuva, tínhamos o pit books, mas também tínhamos a bandeira vermelha. E após esse caos, o Vandoorne foi o melhor e venceu a prova. Já o Roland, provavelmente o segundo. E no campeonato, vou nem falar nada. A etapa seguinte também seria no dia seguinte. No segundo quali no Japão, não tivemos a chuva, mas tivemos pneu voando. Já depois, o de Gracie foi o mais rápido, enquanto o Roland passou da fase de grupos. Depois passou das quartas, passou das semis e chegou na final. E lá o Tickton bateu no muro, então o Roland cravou a pole. E por isso, de novo, ele largaria de primeiro. A corrida foi boa, mas no final teve o caos. Teve até o safety car. Mas o Roland foi lá e venceu na casa da Nissan, a sua equipe. E após Tóquio, o Oliver tinha vantagem de incríveis 77 pontos. Vantagem de quase 3 vitórias. Mas agora vamos para a China. No qual chinês, o Roland foi para os duelos no milagre, mas pelo menos passou de fase. Já nas quartas, ele perdeu para o Ginter. E por isso o Oliver largaria de sexto. Já a corrida foi tranquila, mas o final foi meio doido. Mas o Ginter foi lá e venceu, para a loucura da DS Penske. Já o Oliver terminou em quinto. A etapa seguinte já seria no dia seguinte. No quali, de novo na China, tivemos a chuva e foi um toró. E por isso teve escapada e rodada. E até por isso o Roland ficou na fase de grupos. Então ele largaria de 17º. Já na corrida, ela foi sob chuva. E por isso o Cassidy venceu, enquanto o Roland não saiu lá de trás. E terminou em 19º. Mas a vantagem do campeonato seguia grande. E agora vamos para Jacarta. No quali, na Indonésia, o Roland errou e tocou no muro. Então por isso ficou na fase de grupos. Então ele largaria de 17º. Já a corrida ela foi meio louca, com batida entre os líderes. E com a punição do De Vries, o Tickton aproveitou e venceu pela primeira vez na carreira. Era festa e choro da equipe. O Tickton venceu. Já o Roland foi apenas o 10º. Mas após tudo isso, vamos agora para Berlim. No famoso quali alemão, o Roland foi segundo no seu grupo, mas não tivemos os duelos. Mas no grid ele largaria de terceiro. E nessa corrida tivemos o pit boost. Mas já no final, o Roland endoidou, tocou, bateu, escapou e no final abandonou. Enquanto lá na frente, o Evans venceu na batalha contra o Overline e por isso venceu a corrida. E no campeonato, o Oliver tinha uma vantagem bem boa. E se ele tivesse vantagem acima de 50 pontos, ele já venceria o campeonato. Mas a etapa seguinte foi no domingo. No quali, de novo em Berlim, tivemos bandeira vermelha durante a volta do Roland, mas no milagre passou de fase e depois passou das quartas, mas ele ficou nas semis e para piorar ele foi punido e por isso ele largaria de oitavo. Já a corrida foi meio maluca, pois a partir da volta 33, o Verlaine decaiu e foi parar em 19º. Mas depois foi tranquilo, pois o Cassidy venceu a corrida. Mas o Roland terminou em quarto e por isso conquistou o campeonato. E no rádio, a filha dele comemorou o seu título. Mas com apenas 4 vitórias, o Oliver Roland conquistou o campeonato da Fórmula E. Mas fez o vídeo de hoje e por isso deixa o like. Esse, meus manos,
Jogamos segunda-feira, lembrando corridas da IndyCar. Esse vídeo era para sair até pelo menos nesse domingo. E com o atraso desse vídeo aqui, causou atraso do Relembrando. E por causa dessa tragédia, nosso Relembrando ficou para segunda. Mas é isso, 10 dias, ou melhor, até segunda. Falou e fui.